maior oferta de emprego contribuiu com a forte expansão dos grandes centros urbanos nos últimos 10 anos no Brasil. Mas, segundo pesquisa feita pelo IPEA, esse crescimento acelerado gerou também problemas em algumas áreas, como, por exemplo, na mobilidade urbana. Confira na reportagem de Karina Rica. Todos os dias, a rotina da secretária Andréia começa bem cedo. Pouco depois das 5 da manhã, ela já está de pé e pronta para enfrentar um longo caminho até chegar ao trabalho. Por volta das 6h30 da manhã, lá está ela no ponto de ônibus em Hortolândia. São necessários 2 até o destino final em Campinas. Só que entre a descida de um veículo e o embarque em outro, lá se vão 40 minutos de espera. Quando chega ao ponto final, a secretária ainda precisa caminhar por mais de 20 minutos para então chegar ao trabalho. Rotina que fica ainda mais difícil, segundo ela, por causa da precariedade do transporte público. A condução é muito cara, os ônibus são precários, a gente pega superlotado, desconfortável. A maioria reclama mesmo, mas infelizmente não muda, é sempre assim. De 2007 para cá, foram investidos 150 milhões de reais na construção de um corredor sobre pneus para integrar as cidades de Hortolândia, Sumaré e Campinas. São 33 quilômetros de extensão e 7 faixas exclusivas para ônibus. Apesar disso, os 461 veículos que fazem diariamente o transporte intermunicipal de passageiros ainda não conseguem atender toda a demanda. E a previsão para os próximos anos não é nada animadora. Se nós não tivermos nenhuma medida, nenhuma estratégia para a região metropolitana como um todo, não tenha dúvida de que os problemas, os transtornos crescerão. De acordo com um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a falta de transporte adequado e em quantidade suficiente é um dos principais problemas enfrentados pelos grandes centros urbanos do país, que concentram mais de 83 milhões de brasileiros. As regiões metropolitanas dos grandes centros cresceram em ritmo acelerado nos últimos 10 anos, principalmente por causa da migração de trabalhadores. Isso traz um problema para o sistema de mobilidade. Por quê? Porque as viagens metropolitanas elas vão tornando-se cada vez mais custosas, um custo mais alto, porque as regiões vão se espraiando, né? Ao mesmo tempo, esses sistemas não sofrem nenhuma política de melhoria, de investimentos, melhoria da qualidade, ampliação da oferta. Então, a partir do momento que os serviços vão se degradando, a população tem que se virar com outros modos. Mas não são só aqueles que precisam cruzar as divisas dos municípios para trabalhar que sofrem com os problemas da mobilidade urbana. Quem mora na periferia também enfrenta dificuldades no transporte público. Um exemplo é Dona Marina, que mora há mais de 20 anos no Jardim Novo Maracanã, em Campinas. Aos 52 anos, a aposentada faz tratamento para um problema na perna e caminha com o auxílio de muletas. O ônibus perto da casa dela só passa a cada 6 horas. Por causa disso, ela precisa caminhar por 2,5 km até o próximo ponto. Com os problemas de saúde, esse trajeto demora 2 horas para ser percorrido. Se eu não for de a pé, aí não tem jeito. Agora vai chegar o tempo do calor, o tempo da chuva. Como é que eu vou subir essa rampa todinha? Segundo especialistas, é possível sim melhorar a qualidade e a quantidade do transporte público oferecido à população e, com isso, evitar tantos transtornos. Várias regiões metropolitanas, como Nova York, Paris e Londres, tá certo? Fizeram o quê? Em primeiro lugar, melhoraram muito o seu transporte no seu interior, tá certo? E, em segundo lugar, também estabelecer estratégias para que atividades que estão no município de sede migrem para os municípios do entorno. Mas, para isso, nós precisamos ter uma estratégia para a região metropolitana como um todo, coisa que não existe, na verdade, nesse momento. Você precisa ter uma estratégia global para a região metropolitana como um todo. Nós não temos nem para transporte, quanto mais para a descentralização da atividade do município sede para os municípios do entorno. Então, esse é um problema grave. É necessário ter
uma política comum a todos os municípios, não uma política para Campinas, uma para Hortolândia, uma para Valinhos, outra para Vinhedo, enfim, cada um com a sua estratégia, porque isso não resolve. A EMTU informou que estão previstas obras para um corredor de ligação entre Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste, passando por Americana. Disse ainda que o trecho Nova Odessa-Campinas inclui obras remanescentes do trecho de Hortolândia. Sobre o transporte municipal, a INDEC informou que existem linhas em toda a periferia da cidade, inclusive no Jardim Maracanã, que levam os moradores até o terminal de ônibus mais próximo e que nessas linhas o intervalo é de 14 minutos. O preço médio das passagens aéreas em maio deste ano foi o menor para este mês desde 2002. O recuo foi de 8,4%. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a tarifa aérea média paga por passageiro por viagem doméstica no Brasil foi de R$ 263,81, valor 8,4% inferior ao de maio do ano passado e 29% menor do que o do mesmo mês em 2002, quando começou a série histórica. O indicador que ajusta o valor médio pago para voar 1 quilômetro no Brasil foi de 0,34 centavos em maio. O valor representa uma queda de 22% em relação ao mesmo período do ano passado. E as taxas de juros para pessoas físicas voltaram a subir em julho. Segundo o levantamento da Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, a taxa média mensal passou de 6,80% em junho para 6,84%, a quinta alta no ano. No cheque especial, o juro atingiu 8,27% e é o maior desde fevereiro de 2005. Das linhas de crédito, apenas a taxa do cartão de crédito se manteve estável, em 10,69%. A taxa do empréstimo pessoal em bancos teve elevação de 4,63% no mês de junho para 4,67% no mês passado. Em financeira, a taxa do empréstimo passou de 9,30% para 9,34%, enquanto o juro do financiamento de automóvel subiu de 2,34% para 2,37%. No comércio, os juros subiram de 5,66% ao mês em junho para 5,70%. A frente fria perde a força e a nebulosidade diminui no sudeste do país. Amanhã, o sol volta a predominar em todo o estado de São Paulo. Por causa do resfriamento noturno, ainda há condições favoráveis para a formação de nevoeiros nas primeiras horas do dia. As temperaturas seguem mais baixas e as máximas não passam dos 23 graus em Campinas, de 24 em Sumaré e de 26 graus em Itu e Nova Odessa. E a seguir você acompanha as notícias do futebol.